Ele era um perdedor patético e solitário que foi amaldiçoado e não podia ter filhos com mulheres comuns. Então, ele decidiu conquistar a bruxa mais atraente, casar-se com ela e ter filhos. A história começa com o príncipe Oscar e seu servo leal, Lazar, indo em direção a uma torre assustadora de propriedade de uma poderosa bruxa. Lazar estava nervoso e continuava pedindo a Oscar para voltar, com medo de que a bruxa o amaldiçoasse novamente. Mas Oscar manteve-se calmo. Ele lembrou a Lazar que já fazia 15 anos desde que foi amaldiçoado e ninguém havia conseguido consertar isso. Então, sua única esperança era pedir ajuda à bruxa da lua azul. E se isso não funcionasse, ele iria atrás da bruxa do silêncio, a que o amaldiçoou inicialmente. Ao chegarem à torre, Lazar implorou a ele mais uma vez para desistir. Ele disse que ninguém tinha chegado ao topo em anos e que era muito perigoso. Mas Oscar não tinha medo, ele entrou direto. Lazar, olhando ao redor, disse que o lugar era exatamente como foi descrito nos registros antigos. Ele avisou a Oscar sobre as armadilhas e os enigmas que esperavam lá dentro. Mas Oscar apenas lembrou-lhe que quem chegasse ao topo teria seu desejo atendido pela bruxa. Oscar disse a Lazar para ficar para trás, mas o cara leal se recusou a deixá-lo e seguiu junto. O primeiro teste veio rapidamente, cobras rastejavam por toda parte, Oscar sabia que elas não eram venenosas e não entrou em pânico. Em vez disso, ele se concentrou na tarefa real, resolvendo um antigo enigma matemático que há séculos intrigava as pessoas. Mas graças a uma descoberta feita há 10 anos, Oscar sabia a resposta e superou o desafio sem problemas. Lá em cima, uma garota chamada Latola informou a bruxa, Tinashe, que visitantes haviam chegado e passado a primeira etapa. Tinashe estava curiosa para saber se eles sobreviveriam à próxima parte. De volta à torre, Oscar enfrentou o monstro, mas o derrubou em um movimento. Lazar se assustou, mas Oscar achou que foi um aquecimento divertido. Enquanto continuavam e chegaram à metade, descobrimos que a última pessoa a chegar tão longe foi o avô de Oscar 70 anos atrás. De um grupo de 10, ele foi o único que sobreviveu. Logo depois, Oscar encontrou 2 gárgulas de pedra, que tentaram atacá-lo, mas ele os derrubou facilmente também. Latola disse a Tinashe que Oscar estava passando pelas provas dela sem qualquer ajuda. Lazar ficou aliviado por terem passado pelos gárgulas, mas de repente o chão cedeu. Eles se separaram quando Lazar caiu na escuridão, pedindo desculpas por não conseguir ver Oscar se tornar rei. Oscar eventualmente chegou ao topo e encontrou-se cara a cara com Tinashe. Ele ficou surpreso. Ela não parecia uma bruxa assustadora de jeito nenhum. Ela disse a ele para não se preocupar com Lazar. Ele estava seguro e dormindo lá fora. Ela até convidou Oscar para tomar chá. Ele supôs que ela estivesse usando magia para parecer mais jovem, mas Tinashe explicou que bruxas não envelhecem como pessoas normais, e que seu corpo parou de envelhecer há muito tempo. Ela elogiou Oscar por ser o primeiro a subir a torre sozinho e perguntou seu nome. Quando ele disse que era o príncipe Oscar, ela percebeu que ele era o neto do rei Rigas, e notou como ele se parecia com ele. Tinashe disse que costumava viver no castelo real por um tempo e ensinava magia e jardinagem na época. Latola apareceu e explicou que ela havia colocado Lazar para dormir com um feitiço para que ele ficasse bem. Oscar perguntou sobre os outros que tentaram subir a torre. Tinashe disse que quando eles falhavam, eram mandados embora com suas memórias apagadas. Mas Latola acrescentou que, se alguém viesse com um desejo puro, como curar alguém, Tinashe ainda o atenderia secretamente. Oscar perguntou se ela já tinha saído da torre, e ela disse que preferia ficar longe das pessoas e não usar seus poderes aleatoriamente. Ele então falou sobre seu passado. Quando ele era criança, uma bruxa o amaldiçoou, assim como seu pai. A maldição os impedia de ter filhos. O sangue deles destrói qualquer útero que toque, então a linhagem real estava condenada. O pai dele nunca falou sobre isso, e a mãe havia falecido logo antes de tudo dar errado. Oscar passou a vida inteira tentando encontrar uma cura e acabou aqui. Tinashe avisou que mesmo ela talvez não pudesse quebrar a maldição. Ela explicou que maldições são diferentes da magia comum. São formadas por palavras poderosas e não seguem as regras normais da magia. Quanto mais forte é a bruxa que lançou, mais difícil é desfazer. Mas ela disse que a maldição do Oscar não agia como uma maldição, era mais como uma bênção. Ela revelou que a energia no sangue dele não era destrutiva, era na verdade um poderoso feitiço de proteção. Era tão poderoso que mulheres comuns não conseguiam lidar com ele, por isso nenhuma criança conseguia sobreviver. Ela não podia cancelá-lo, mas a solução era encontrar alguém que pudesse suportar aquela energia. Oscar perguntou o que aconteceria se a garota certa fosse casada ou não tivesse a idade certa. Tinashe disse que se a mulher fosse casada, não havia nada que ele pudesse fazer. Se ela fosse muito velha, a magia poderia ajudar. Se ela fosse muito jovem, ele simplesmente teria que esperar. Então ele a surpreendeu pedindo-a em casamento, dizendo que ela poderia ser a escolhida. Ela o rejeitou instantaneamente, dizendo que não queria ver seu rosto feio e que a corte real nunca aprovaria uma bruxa como rainha. Oscar não desistiu. Ela ameaçou apagar suas memórias, mas ele sacou sua espada encantada, que tinha resistência completa à magia. Tinashe percebeu que não poderia usar nenhum feitiço nele agora, e cedeu. Ele então a lembrou do ano que ela passou no castelo há muito tempo.
Foi então que Oscar mudou seu pedido. Ele não pediu que ela se casasse com ele novamente, mas pediu que ela fosse morar com ele por um ano. Sem outra escolha, ela concordou em deixar a torre e se tornar sua guardiã. Lá fora, Lazar ainda estava dormindo, e Oscar o acordou, fingindo que Tinashe era apenas uma aprendiz de bruxa. Ele disse a Lazar que ela estava indo com eles para ajudar a curar a maldição. Tinashe iluminou o caminho com sua magia, mas Oscar disse que ela não precisava fazer nada mágico. Ela só precisava ficar ao lado dele. Eles chegaram ao Castelo Farsa, e Tinashe lançou uma barreira poderosa que protegeria Oscar de todas as ameaças externas. Ela explicou que enquanto vivesse, nenhum humano poderia feri-lo, embora ele ainda pudesse ser envenenado ou atacado mentalmente. Ela vestiu sua roupa de aprendiz para evitar suspeitas, dizendo que veio retirar a maldição. Oscar ainda tentava convencê-la a se casar com ele, e ela continuava dizendo que ele não tinha charme. Mais tarde, Tinashe conversou com Lazar e perguntou sobre outros membros da família real. Ele explicou que há 15 anos, um evento estranho aconteceu, onde todos os bebês reais desapareceram. Todos os primos de Oscar tinham ido embora, deixando-o como o único herdeiro. No castelo, 2 usuários de magia estavam acendendo candelabros. Uma garota, Sylvia, errou seu feitiço e um candelabro quase a esmagou. Tinashe a salvou a tempo. Um mago chamado Curve ficou impressionado por ela conseguir fazer isso sem conjurar. Ela também observou os generais Ars e Meridim treinando. Ela achou Ars um lutador decente, mas Lazar disse a ela que Oscar era muito melhor. Tinashe quis lutar, e quando ela duelou com Ars, ele rapidamente percebeu que ela era forte demais para uma mera aprendiz. Meridim ficou desconfiado dela, e Ars a provocou por estar com ciúmes, então ela lhe deu um beliscão. De repente, Litolá apareceu e sussurrou algo importante para Tinashe. Ela foi até Oscar e ele notou que sua roupa havia mudado. Quando ele perguntou sobre isso, ela disse que ficaria fora por 3 dias. Ele tentou impedi-la, mas ela disse que era livre para ir aonde quisesse. Ela disse a ele que precisava verificar um lago mágico onde uma criatura perigosa foi selada há décadas. Havia sinais de magia poderosa aparecendo novamente, e ela queria investigar. Oscar não queria que ela fosse sozinha, então disse que iria com ela, já que o lago estava sob seu território e ela não poderia ir lá sem a aprovação do conselho. Ele sugeriu levar guardas, mas Tinashe disse que eles só o atrasariam. Oscar ainda insistiu, então ela deu a ele 1 hora para se preparar. Enquanto isso, no lago, 2 figuras desconhecidas esperavam, confiantes de que a bruxa apareceria, pois sabiam exatamente quem ela estava procurando. Mais tarde, Oscar reuniu sua equipe e Sylvia ficou super empolgada quando avistou um dragão descansando nos ombros de Tinashe. Tinashe explicou casualmente que o dragão era seu transporte sempre que ela viajava sozinha. Oscar, sem hesitar, a nomeou líder da missão e disse a todos para seguirem seus comandos. Tinashe ficou um pouco confusa e achou Oscar meio estranho por confiar nela tão facilmente. De repente, memórias de tempos atrás voltaram correndo e ela percebeu que todos que conhecia no reino haviam partido. Essa é uma das razões pelas quais ela ficou tanto tempo na torre, porque seu passado estava desaparecendo. Eles entraram em um portal e foram teleportados perto do lago. Enquanto avançavam, Tinashe explicou a história do lugar. Ela disse que há 70 anos Farsa foi atacada por um país vizinho. O reino reagiu, mas o inimigo libertou um monstro gigante alimentado por magia que saiu de controle e destruiu tudo em seu caminho. No final, ela o selou, mas sua magia envenenou a terra, transformando-a em uma zona morta. Enquanto estavam conversando, Tinashe sentiu uma magia familiar por perto. Um mago apareceu e imediatamente a reconheceu como a Bruxa da Lua Azul. Ela se lembrou dele como um garoto do passado, mas agora ele havia se tornado mais forte e queria vingança. O mestre dele havia morrido por causa dela, e agora ele estava ali para resolver a questão. O mago de repente lançou um ataque por trás. Oscar bloqueou com a barreira de Tinashe e protegeu a equipe, mas o resto ainda foi atingido. Tinashe contra-atacou, mas o mago desapareceu antes que ela pudesse acertar um golpe. Sylvia curou os feridos com sua magia, enquanto Tinashe também ajudava, embora alguns tivessem medo dela por ser uma bruxa. Tinashe esperava essa reação e seguiu em frente, explicando que o inimigo agora se apressaria para quebrar o selo sabendo que tinham sido avistados. Ela planejava ir sozinha para detê-los, mas Oscar se recusou a deixá-la assumir tudo. Ela o lembrou de que o acordo deles era apenas por 1 ano, e durante esse tempo, ele poderia contar com a ajuda dela. Ela prometeu voltar viva. Montando seu dragão, ela se preparou para partir. Logo antes de decolar, Oscar tentou propor novamente, mas ela o rejeitou e levantou o voo. Em outro lugar, um grupo de magos estava trabalhando para quebrar o selo. De repente, Tinashe apareceu atrás deles e os eliminou num piscar de olhos. Ela percebeu que o monstro que eles estavam tentando libertar ainda poderia ser uma ameaça, então quebrou o selo ela mesma e se preparou para destruí-lo. Uma grande batalha começou. A besta veio em direção a ela, e embora ela tivesse atacado com feitiços e até bombas mágicas, ela continuava se regenerando. Então, ela usou um feitiço de alto nível para aprisioná-lo e carregou um ataque final. No meio do encantamento, a besta a feriu gravemente, mas ela ainda completou o feitiço e o destruiu instantaneamente. Seu dragão a levou de volta à fortaleza, carregando seu corpo gravemente ferido. Oscar aguardava ansiosamente por notícias.
Sylvia informou mais tarde que a ferida não era fatal graças a Tinashe se curar. Oscar correu para verificar ela, e entrou enquanto ela estava se cobrindo com um lençol. Ela o repreendeu por entrar enquanto estava se trocando. Depois de se vestir, explicou que os danos dentro de seu corpo eram sérios. Para se curar mais rápido, ela teve que deixar seu corpo crescer novamente. Como as bruxas congelam sua idade, ela havia pausado seu crescimento por muito tempo, mas agora o reiniciou. Ela disse a ele que não poderia voltar à sua aparência antiga, mas que estava bem. Oscar agradeceu por salvar a todos. No dia seguinte, Tinashe parecia preocupada após receber uma mensagem de seu familiar. Sylvia trouxe comida para ela e a encontrou cortando o cabelo. Chocada, Sylvia disse que era uma péssima ideia e se ofereceu para ajudar. Tinashe perguntou se Sylvia tinha medo dela. Sylvia admitiu que tinha ouvido histórias assustadoras, como 5 bruxas destruindo um reino inteiro em uma noite, mas ela não acreditava que Tinashe fosse má. Ela até perguntou se havia coisas que as bruxas não entendiam. Tinashe disse que não conseguia entender Oscar. Sylvia sorriu e disse que pareciam se dar muito bem. Mais tarde, Oscar apresentou publicamente Tinashe ao seu pai, dizendo que queria se casar com ela. Mas ela o interrompeu novamente, dizendo que só veio para ajudar com a maldição dele. Ela explicou que a maldição era complexa e levaria tempo para entender, mas que eventualmente a desvendariam. Oscar disse que se ela falhasse, teria que assumir a responsabilidade. Isso a irritou, e eles começaram a discutir na frente do rei, que curiosamente achou que eles formavam um ótimo casal. Enquanto isso, aqueles magos suspeitos de antes estavam celebrando. Eles ficaram felizes que Tinashe tinha sido gravemente ferida e forçada a recuar. Eles também conseguiram pegar o núcleo da besta. Então, um novo mágico apareceu, o mesmo que Tinashe estava procurando. Ele afirmou que a encontraria em breve, certo de que ela ficaria feliz em vê-lo. Mas um homem misterioso com ele disse que Tinashe o odiava em todas as linhas do tempo. O mágico estava confuso, mas o homem não quis explicar e disse que eles eram apenas observadores guiando o destino. Quando o mágico o ameaçou, o homem teleportou a garota para longe. O mágico atacou-o com raiva e derrubou-o instantaneamente. De volta com Oscar e Lazar, eles estavam explorando uma floresta onde 9 aldeões tinham morrido, seus corpos ressecados. Lazar encontrou uma planta estranha que parecia uma pérola. Mas de repente, mais plantas ganharam vida e tentaram estrangulá-lo. Oscar pulou e salvou-o, mas uma das plantas cuspiu veneno em Lazar, derrubando-o. Uma jovem misteriosa observava à distância. Lazar acordou em sua cabana. Oscar explicou que ela tinha dado a Lazar um antídoto. Ela se apresentou como Lucrécia, a bruxa da Floresta Proibida. Ela percebeu que Oscar ainda tinha o feitiço de proteção de Tinashe, o que significava que ele havia chegado ao topo da Torre Azul. Curiosa, ela perguntou o que ele tinha desejado, e Oscar disse que queria que Tinashe fosse sua esposa. Lucrécia achou engraçado, mas o avisou que não seria fácil. Tinashe estava usando magia espiritual há muito tempo, e manter-se pura fazia parte disso. Se essa pureza fosse quebrada, seus poderes poderiam enfraquecer. Ainda assim, ela admitiu que Tinashe era forte o suficiente para lidar com isso. Lucrécia ofereceu a Oscar uma poção do amor, mas ele recusou. Em vez disso, ela colocou algo em sua mente e deu-lhes um presente estranho. Oscar pensou que ela poderia querer lutar, mas Lizar lhe lembrou que ela os tinha ajudado, então eles foram embora sem conflito. Mais tarde, Tinashe sentiu algo estranho em Oscar. Ela perguntou se ele estava dormindo bem, e ele disse que sim, mas no fundo estava confuso sobre alguns sonhos que não conseguia lembrar. Tinashe não acreditou, então pressionou Lizar, que disse que Oscar sempre dormia cedo. Tinashe, agora desconfiada, disse ao grupo que a energia vital de Oscar estava agindo de forma estranha e disse que podia sentir o perfume de uma mulher nele. Ninguém mais percebeu nada, então ela descobriu o que realmente era. Furiosa, ela sacudiu o castelo e saiu furiosa para confrontá-lo. Ela revelou que ele tinha sido atingido por um feitiço oculto que se disfarçava de sonhos românticos enquanto drenava sua energia. Se deixado assim, poderia matá-lo em uma semana. Como o feitiço se apagava da memória, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ela chamou Lucrécia de bruxa perversa, por fazer com que ela fosse a única capaz de detectar o cheiro. A única maneira de parar isto era entrar diretamente nos sonhos de Oscar. Oscar foi dormir e Tinashe usou magia para mergulhar em sua mente. No sonho, ele viu Tinashe e a abraçou, mas a Tinashe do sonho fez com que ele a estrangulasse. Mesmo que ela implorasse para que ele parasse, foi forçado a matá-la. Oscar acordou abalado e com raiva, perguntando por que ela o fez fazer isso. Ela explicou que não era realmente ela, era a maneira mais rápida de apagar o feitiço, e disse que ele precisava estar preparado para qualquer coisa, até coisas assim. Mais tarde, Tinashe confrontou Lucrécia, exigindo saber por que ela fez isso. Lucrécia disse que era apenas sua maneira de dizer olá após tanto tempo. Ela provocou Tinashe sobre Oscar, dizendo que ele era um cara bonito e sugeriu roubá-lo. Mas Tinashe encerrou isso rapidamente, dizendo que bruxas não tinham lugar nas linhagens reais. Lucrécia se desculpou e entregou um pequeno recipiente com a energia de Oscar que ela havia tomado. Ela disse que isso poderia ajudar a levantar a maldição. Ela também revelou que o feitiço dos sonhos se transformou em Tinashe porque Oscar realmente gostava mais dela. Ao ouvir isso, Tinashe foi ver Oscar. Os dois finalmente tiveram um momento sincero e tranquilo, e pediram desculpas um ao outro.
Mais tarde, Oscar estava lutando com Ars novamente, e como de costume, venceu sem suar. Depois disso, ninguém mais quis enfrentá-lo, mas então ele notou Tanasha por perto e desafiou-a em vez disso. A princípio, ela recusou, dizendo que não tinha nada a ganhar com uma luta dessas. Mas quando ele lhe deu permissão para usar magia, ela reconsiderou. Curiosa sobre a força dele e se perguntando se ele poderia realmente matá-la um dia, ela aceitou e disse para ele usar a espada. Ele sacou a lâmina lendária, aquela que cancela a magia. Tanasha lançou seus feitiços, mas eram principalmente distrações para criar uma abertura para atacar. Depois que a luta terminou, ela o curou. Meredina, que estava assistindo, refletiu sobre a luta deles e percebeu que Tanasha estava testando Oscar. A maioria dos magos geralmente confia em espadachins na frente enquanto lançam feitiços de trás, mas Tanasha usou sua espada junto com magia para bagunçar o ritmo dele. Ela se lembrou de como Tanasha parecia animada quando Oscar desviou de um de seus ataques. Oscar perguntou depois se ela tinha pegado leve com ele, mas Tanasha explicou que feitiços complexos precisam de tempo, sorte e concentração. Ele perguntou se ela tinha desejo de morte, e ela apenas disse que ainda tinha muito a fazer, como levantar sua maldição. Ele disse que a solução era simples, bastava casar com ele. Ela recusou novamente. Mais tarde, Oscar soube que um emissário de uma pequena nação do norte queria falar com Tanasha. Oscar não entendia como eles sequer sabiam que ela estava vivendo no palácio. Seu pai disse-lhe para entregue. Lidar com isso. Quando Oscar encontrou o emissário, o homem pediu uma curta reunião com a bruxa. Oscar mentiu dizendo que ela não estava por perto, mas o emissário mencionou o nome Amy, o verdadeiro nome de Tinashe. Enquanto isso, uma nova empregada chamada Miralis apareceu no palácio, recomendada pelo general Eddard. Tinashe imediatamente sentiu algo estranho em sua aura, mas disse a Miralis para não se preocupar, que ela não interferiria. Mais tarde, Tinashe conversou com Lucrécia, que já sabia sobre sua sessão de treino com Oscar. Lucrécia estava preocupada que Tinashe estivesse se aproximando demais de alguém que um dia pudesse ser forte o suficiente para matá-la. Ela disse a ela para deixar farsa se não conseguisse se manter neutra. Tinashe admitiu que uma parte dela estava procurando alguém forte o suficiente para matá-la, mas agora ela nem tinha certeza do que queria mais. Nesse momento, Oscar e Lazar chegaram para informá-la sobre o convidado do norte e Oscar mencionou seu nome verdadeiro. Ela encontrou o emissário, que tentou chamá-la de Amy, mas ela o alertou para nunca mais dizer isso. Ele explicou que sua nação, Tuscal, havia se tornado um santuário para magos e queria sua ajuda para avançar seu conhecimento. Ela deixou claro que estava em farsa apenas para proteger o príncipe, e só aceitou se encontrar porque Oscar pediu. Ela disse a ele que não via razão para ajudar alguém que nem sequer havia subido sua torre. O emissário saiu, frustrado porque seu plano falhou, e começou a pensar em maneiras de separar Tinashe de Oscar. Ele encontrou Meridina lendo no palácio e teve uma ideia. Mais tarde, ele e Meridina se encontraram com Lucrécia, que também não sabia muito sobre Tuscal, mas mencionou que havia sentido magia no norte semelhante ao lago. De repente, Meridina atacou Tinashe, acusando-a de ser uma bruxa manipuladora que brincava com os corações das pessoas. Tinashe não ficou chocada, já tinha ouvido o pior. Ela nunca tentou controlar ninguém ou buscar o amor deles. Oscar a confortou enquanto Lucrécia examinava Meridina e descobria que ela estava sob algum tipo de controle mental. Ela ofereceu ajuda em troca de um preço. Horas depois, Lucrécia disse que tinha quebrado o feitiço, mas Tinashe a ignorou. No dia seguinte, Tinashe convocou Oscar para a sua torre. Ela havia enviado seu familiar para explorar as terras do norte, mas queria começar seu treinamento enquanto isso. Ela o atacou durante o treino e, quando terminou, curou suas feridas. Oscar perguntou por que ela estava sendo tão dura com ele, e ela explicou que queria que ele fosse capaz de fazer as melhores escolhas na vida e precisava prepará-lo para qualquer coisa. Eles continuaram treinando, mas Oscar continuava perdendo sempre que ela usava sua técnica de videira invisível. Ela o lembrou que ele tinha visto aquele movimento durante o duelo no palácio, e lhe disse para se concentrar mais. Após a sessão, ela disse para ele descansar, mas ele acidentalmente adormeceu em cima dela. Ele depois acordou na torre dela e ela lhe ofereceu chá. Ele reclamou que estava muito doce, mas ela o fez beber de qualquer forma para ajudar na sua recuperação. Ela explicou que mesmo não podendo usar magia, ele ainda podia vê-la e entendê-la. Ela preparou um teste, prendendo-o em um anel de fogo e dizendo-lhe para localizar e cortar a magia. Concentrando-se intensamente, Oscar conseguiu identificar o núcleo mágico e cortá-lo. Nesse momento, um grupo de aventureiros invadiu a torre na esperança de conquistá-la. Tinashe ofereceu-lhes um acordo. Se eles derrotassem Oscar, ela lhes concederia um desejo. Eles concordaram, mas Oscar os derrotou facilmente. Ela encerrou seu treinamento ali, mas ele perguntou se finalmente era forte o suficiente para desafiá-la. Antes que ela pudesse responder, Latola chegou com notícias importantes. Tuscal havia reunido mais de 200 magos, incluindo usuários de magia espiritual. Lazar ficou surpreso. Normalmente apenas 20 ou 30 aparecem no máximo. Oscar adivinhou que eles estavam se preparando para a guerra e se perguntou quem era o governante deles. Nesse momento, Ars entrou na sala com notícias. O general Edar havia falecido. Eles fizeram um funeral e Miralis chorou durante a cerimônia. Oscar lembrou-se dos dias em que Edar o treinava. Lazar explicou que os pertences de Edar iriam para familiares próximos, como Ars. Ars também descobriu sobre a maldição de Oscar e questionou por que Tinashe se recusou a casar com ele.
Ela não respondeu, mas lembrou a todos que ainda restavam 6 meses no contrato e que ela encontraria uma maneira de remover a maldição. Durante uma conversa, ela acidentalmente derrubou e quebrou uma tigela de açúcar. Oscar perguntou por que ela não podia consertar e ela respondeu que, uma vez que algo está quebrado, não pode ser desfeito. Mesmo que pudesse parar o tempo, ela não poderia revertê-lo. Ela disse: toda vida termina da mesma forma, morte. Em outra parte da cidade, Miralis confrontou o emissário em um beco. Ela revelou que o rei dele tinha matado alguém que ela amava, então ela convocou uma besta e a fez devorá-lo. Mais tarde vemos alguém carregando Tinashe, chamando-a de Amy e dizendo que algo importante estava chegando. Ela se sentiu sonolenta e desmaiou. Acordou em sua cama com Oscar ao lado dela, muito preocupado. Na manhã seguinte, o rei convocou Oscar para falar sobre sua futura esposa, sabendo que apenas uma mulher com séria resistência mágica poderia sobreviver à bênção de Oscar. Ele pediu a Tinashe para ajudar a encontrar uma. Ela trouxe Miralis, que tinha poderes selados, mas também possuía magia mais forte do que até os magos da corte. Tinashe explicou que a força mágica é transmitida por linhagens, então Miralis poderia ser uma boa combinação. Oscar não ficou contente com a ideia e a recusou, mas o rei implorou para que ele pelo menos a conhecesse. De volta ao seu escritório, Oscar falou com Miralis sobre os poderes dela. Ele descobriu que sua magia havia sido selada 2 vezes, uma vez pela mãe e outra vez pelo mestre. Enquanto isso, ele ficou mais preocupado porque Tinashe não tinha sido vista no palácio por uma semana inteira. Lá na sua torre, Tinashe estava com Lucrezia conversando sobre Miralis. Ela disse que provavelmente era bom que Oscar tivesse outras opções de casamento, mas Lucrezia não achava que Tinashe estava falando sério. Eventualmente, Oscar apareceu na torre e perguntou por que ela estava o evitando. Tinashe explicou que estava trabalhando sem parar para tentar quebrar a bênção dele. Ela disse que, ao examiná-la, viu que era bela, mas também assustadora. Isso lhe lembrou que o amor e o ódio não eram tão diferentes. Ela admitiu que o sentimento a assustava, mas Oscar apenas sorriu e disse-lhe para cozinhar para ele algum dia quando não estivesse ocupada. No palácio, Tinashe estava sentada silenciosamente bebendo chá com seu dragão ao seu lado, quando Ars apareceu procurando por ela. Ele estava vasculhando os pertences do falecido general Eddard, mas não conseguiu encontrar nada que explicasse como Miralis estava ligado a ele. Ela permaneceu um mistério completo. Tinashe mencionou casualmente que, quando chegou ao castelo, procurou por todo o reino uma mulher forte o suficiente para se tornar a esposa de Oscar, mas somente as bruxas tinham o nível de magia necessário. Ars sugeriu a ideia de que talvez Miralis tivesse herdado magia de uma avó viva, mas Tinashe não acreditava nisso. Ela havia considerado a idade e sabia que apenas bruxas poderiam ter tanto poder. Ars ficou desconfiado e começou a pensar que ela estava escondendo algo. Tinashe se perguntou se Miralis estava tentando se aproximar da família real ou talvez apenas se livrar dela. Nesse momento, Miralis apareceu e Ars teve uma ideia. Ele se inclinou rapidamente e beijou Tinashe, chamando a atenção de Miralis. Foi uma armação, claro, e Tinashe observou sua reação. Se Miralis estava atrás apenas do príncipe, ela não faria nada, mas se quisesse Tinashe fora do caminho, tentaria algo precipitado. Infelizmente, Oscar viu o beijo falso e entendeu errado. Ele saiu furioso e chamou Tinashe para seu quarto. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ele de repente colocou uma pulseira bloqueadora de magia em seu pulso. Ele disse que tinha sido paciente por bastante tempo, mas todos tinham limites e ele não a trouxe para o castelo apenas para entregá-la a outra pessoa. Ele a pegou e a carregou até a cama, desencadeando uma memória de seu antigo pesadelo. Suas emoções se descontrolaram e o quarto começou a desmoronar por causa de sua magia instável. Ele a segurou e a acalmou, pedindo desculpas por perder o controle. Ele admitiu que só queria assustá-la, não machucá-la. Logo depois, ela descobriu que Oscar havia vencido Ars em uma partida de treino. Oscar então pediu para ela não guardar segredos dele. Tinashe explicou sua suspeita de que Miralis estava sendo manipulada por alguém, mas não disse nada antes porque achava que Oscar ainda poderia ver Miralis como uma opção de casamento. Ele a repreendeu por não confiar nele. Oscar decidiu que era hora de esclarecer as coisas. Ele reuniu todos e fez um anúncio audacioso. Tinashe não estava ao seu lado apenas porque era a única que restava. Ele realmente a amava, então não havia razão para outras mulheres tentarem conquistá-lo. Em seguida, ele se virou para Miralis e disse claramente que não iria se casar com ela. Eles a removeriam de sua posição e começariam a investigar seu passado. De repente, Tinashe sentiu que algo estava errado. A barreira mágica do castelo havia sido destruída, mas ela não podia usar seus poderes por causa do bracelete. Miralis abandonou seu disfarce e revelou-se como a mesma feiticeira que havia usado o núcleo da besta para reviver o monstro. Ela atingiu Tinashe no olho. Oscar rapidamente removeu a pulseira, e Tinashe se curou, mas pediu a Oscar para recuar. O sangue dele enfraquecia seu escudo mágico. Enquanto os outros protegiam o rei, Tinashe enfrentava Miralis, mas sua visão estava turva devido ao ferimento. A fera apareceu novamente, e Oscar se recusou a ficar de fora. Ele pulou para ajudar, mostrando os resultados de seu treinamento. Enquanto ele lutava contra o monstro, Tinashe avançou em direção a Miralis, mas um lobo a bloqueou e Oscar o afastou e disse que cuidaria disso. Tinashe pediu para ele ganhar tempo enquanto ela preparava seu feitiço final.
Oscar continuou a desviar dos golpes da criatura e finalmente conseguiu matá-la. Enquanto isso, Mirális preparou um ataque final, mas, pouco antes de lançá-lo, Tanasha terminou seu encantamento e lançou um enorme feitiço de escuridão. Ela deixou Mirális escapar de propósito. Mirális entrou em pânico e pegou uma pequena caixa, tentando abri-la, mas não conseguiu. Tanasha apareceu atrás dela e a encurralou. Mirális disse que algum dia Tanasha enfrentaria a ilusão que estava perseguindo, e que isso lhe traria dor. Ela tentou fugir novamente, mas dessa vez foi capturada. O orbe vermelho saiu da caixa e Mirális olhou para ele com arrependimento. Ela desejou ter mais força, mas sua alma foi absorvida pelo orbe e ela morreu. Oscar apareceu e perguntou se ela estava morta. Tanasha explicou que seu corpo ainda estava lá, mas sua alma tinha partido. Na manhã seguinte, ela acordou na cama ao lado de Oscar. Ele perguntou a ela sobre o objeto estranho que Mirális havia tentado roubar. Ela disse que não era do palácio. Foi algo que a mãe dele trouxe há muito tempo, e ninguém realmente sabia o que era. Oscar subitamente teve uma dor de cabeça, e Tanasha ficou preocupada. Mas em vez de descansar, ele pediu para ela se casar com ele novamente. Ela disse para ele desistir, mas ele insistiu que poderia esperar. Ela corou e disse que lhe daria outras opções para fazê-lo esquecer dela. Ela não queria arrastá-lo com seu passado amaldiçoado. Quando disse que estava cansada, ele brincou que deveriam dormir juntos, então ela o repreendeu como sempre. Em outro lugar, o governante de Cusco, Rei Lanak, destruiu uma vila inteira. Ele refletiu sobre a época de onde veio e anunciou que o próximo passo era exterminar as 4 principais nações. Enquanto isso, Tanasha completou um feitiço poderoso e aprendeu com seu familiar que Lanak estava por trás dos ataques. Ela estava confusa, porque ele estava fazendo isso após 400 anos. Naquela noite, ela visitou Oscar em seu sono, pensando consigo mesma que amor e poder sempre levam à destruição. Ela queria protegê-lo disso, então lançou um feitiço que iluminou seu corpo. Oscar acordou pela manhã e viu marcas vermelhas brilhando por todo o corpo. Tanasha explicou que finalmente havia removido a maldição da bruxa do silêncio. As marcas eram do sangue dela usado como parte do ritual. Ele agradeceu e ela saiu em silêncio. Mais tarde, ela resmungou sobre ter que ir à festa de aniversário do rei. Lazar mencionou que o príncipe de Tyre não pôde vir por causa do ataque Cusco, então sua irmã, princesa Cecília, viria em seu lugar. Lazar disse que uma cidade próxima foi queimada por magos de Cuscol, e eles se perguntaram se era vingança pela forma como os magos foram tratados no passado. Tanasha pediu para conversar com Oscar a sós na varanda. Ela ofereceu a ele seu dragão, Nark. Ele não entendeu o porquê, mas aceitou. Ao transferir a posse do dragão para ele, eles compartilharam um beijo surpresa. Na festa, Oscar prometeu manter a identidade dela em segredo. O rei celebrou seu 53º aniversário e depois agradeceu a Tanasha por remover a maldição. Ela disse que estava apenas cumprindo sua promessa a Oscar. Agora que ele estava livre, poderia se casar com quem quisesse. Vendo Oscar conversando com Cecília, o rei provocou Tanasha sobre casar com seu filho, o que a deixou furiosa. Ela saiu e viu algo alarmante, Lanak. Enquanto isso, Oscar e Cecília estavam conversando, mas Oscar não parecia interessado. Tanasha os interrompeu e disse a Cecília que precisava falar com Oscar em particular. Cecília perguntou quem ela era e Oscar a apresentou como uma maga. Cecília zombou dela, mas Tanasha a calou com um olhar frio, fazendo-a recuar. Sozinha com Oscar, Tanasha usou seu sangue para lançar um feitiço nele. Ela disse que deveria ter morrido há 400 anos e o advertiu para não se apaixonar por alguém que já está morto. Ao se virar para ir embora, ela lembrou a ele que o futuro do reino dependia dele. Ele tentou impedi-la, mas ficou congelado no lugar. Então Lanak apareceu, dizendo que tinha vindo para levar Tanasha com ele. Ela ficou chocada, mas feliz em vê-lo vivo, e o abraçou. Lanak disse que tinha criado Cusco para ela e agora queria que ela fosse sua rainha. Ele notou Oscar e perguntou sobre ele. Tanasha disse que Oscar era apenas alguém com quem ela tinha um contrato. Lanak viu que ele carregava a lendária espada Akasha e decidiu matá-lo. Mas Tanasha o impediu e afirmou que Oscar era fraco demais para ser uma ameaça. Ela disse a Oscar que a maldição havia desaparecido e que ela precisava partir. Oscar sacou sua espada, percebendo que finalmente poderia derrotá-la, mas ela ainda se posicionou em seu caminho para proteger Lanak. Ela e Lanak partiram juntos, e Oscar ficou lá, de coração partido. Determinado a trazê-la de volta, Oscar viajou para ver Lucrécia na floresta, mas ela apareceu antes que ele pudesse partir. Ela disse a ele que Tanasha realmente tinha ido embora, e que ela mesma tinha recebido um convite para Cuscol, mas recusou. Ela disse que ter uma bruxa como Tanasha lá poderia iniciar algo terrível. Oscar perguntou que tipo de ligação Lanak e Tanasha tinham. Lucrécia contou-lhe que Tanasha estava procurando por Lanak desde que se tornou uma bruxa, e agora finalmente se reuniram. Oscar achava que Lanak parecia suspeito, mas Lucrécia zombou dele por estar com ciúmes. Ele jurou que mataria Lanak e reconquistaria Tanasha, mesmo que significasse lutar com ela. Vendo o quão sério ele estava, Lucrécia contou-lhe tudo. O nome completo de Tanasha era Maior Eterna Tuldar.
O nome Tuldar era de um antigo império mágico que desapareceu há 400 anos. Oscar ficou surpreso. Tanasha era da realeza. Lucrécia explicou que Tuldar escolhia seus governantes com base no poder. Tanasha foi tirada de seus pais e criada como uma candidata à rainha. O menino escolhido como rei foi Lanak, o filho do imperador. Embora fossem criados como irmãos, ela era muito mais forte do que ele, e todos acreditavam que ela governaria. Temendo sua ascensão, o lado de Lanak lançou um plano para roubar seu poder. Quando ela tinha apenas 13 anos, a acordou em seus braços enquanto a carregava para uma catedral. Lá, ele a esfaqueou várias vezes em um ritual para tomar sua magia. Mas seu poder ficou fora de controle e ele teve que fugir. Seu corpo se curou, mas ela ficou paralisada por dias. Naquela mesma noite, todo o império de Tuldar desapareceu e as almas de seu povo foram absorvidas, criando 5 lagos mágicos. Depois que ela se recuperou, tornou-se uma bruxa e construiu sua torre sobre as ruínas de Tuldar, buscando Lanak desde então. Oscar perguntou o que Tanasha realmente sentia por Lanak. Lucrécia destacou que ela removeu o escudo mágico de Oscar para protegê-lo e deu-lhe seu dragão. Isso, ela disse, era toda a prova de que ele precisava. Oscar cerrou os punhos, mais determinado do que nunca. Ele mataria Lanak e traria Tanasha de volta. Logo depois que tudo se acalmou, o rei reuniu seus conselheiros e explicou que Kuzcol havia oficialmente declarado guerra às 4 principais nações. Um de seus assessores acrescentou que Tipi já havia enviado 10.000 soldados para lutar, mas eles foram completamente dizimados. Chocantemente, Kuzcol perdeu menos de 50 feiticeiros. Ao mesmo tempo, as 5 maiores cidades de Tiri foram atacadas. O estranho era que os edifícios permaneciam intocados, mas todas as pessoas desapareceram. Para piorar, todos os indícios apontavam para Tanasha como a responsável. Com isso, o rei disse a Oscar que as outras nações estavam implorando para ele derrubar Tanasha, acreditando que ele era o único capaz de derrotá-la. Mas Oscar recusou. Ele acreditava que eles não conheciam toda a história. O rei ficou frustrado e o acusou de estar sob algum tipo de feitiço. Mas Oscar já tinha tomado sua decisão. O rei suspirou, murmurando que a teimosia claramente estava no sangue. Ainda assim, ele disse que deixaria a decisão para Oscar com uma condição. Oscar assumiria seu lugar como rei. Oscar ficou atônito, mas eventualmente concordou. Enquanto isso, o príncipe Roose de Tiri, ainda envergonhado após perder para os magos, estava reunindo suas forças novamente, determinado a liderar pessoalmente o próximo ataque. Mas antes que pudesse agir, Tanasha apareceu com 2 magos de Kuzcol e disse a ele que tudo acabaria em 2 semanas. Ela pediu que ele adiasse seu ataque até lá. Rouse não entendeu e a insultou, chamando-a de bruxa suja. Ele disse que os poderes dos feiticeiros iam contra a vontade do único deus verdadeiro, Iratea. Tanasha não se abalou. Ela disse a ele para estudar o passado de seu reino, apontando que Tiri havia cometido incontáveis crimes, como assassinando bebês e queimando mães vivas enquanto seus filhos choravam em seus braços. Ela disse que Tiri era o único país que ainda se apegava a tal superioridade, e que todas as outras nações preconceituosas haviam desaparecido há séculos. Se ele não parasse, ela avisou, estaria assinando sua própria condenação. E então ela foi embora. Em outro lugar, Lanak viu que as 4 grandes potências estavam se unindo, mas não as via como uma ameaça. Ele revelou seu verdadeiro plano com a ajuda de Tanasha. Ele lançaria um feitiço por todo o continente que redesenharia o mapa inteiro. Era complicado, claro, mas se tivessem energia suficiente, poderiam fazer acontecer. Ele elogiou a força de Tanasha, mas de repente se sentiu estranho. Ainda assim, ele ignorou. Mais tarde, Tanasha explicou-lhe que a razão pela qual a maioria das bruxas eram mulheres era porque os corpos dos homens não lidavam bem com a magia. Eles não podiam armazenar mana como as mulheres, e é por isso que a saúde de Lanak estava sofrendo. Mas ela disse que com o apoio dela, o feitiço ainda poderia ser concluído e o mundo seria transformado. De volta a Tiri, Oscar estava ficando impaciente. Já se passaram 6 dias e ninguém havia feito um movimento. Ele estava frustrado com o atraso, especialmente porque as pessoas continuavam desaparecendo, até mesmo em sua própria terra natal, Farsa. Nesse momento, a princesa Cecília o visitou, agindo de forma insinuante. Ela o surpreendeu ao revelar que tinha visto Tanasha, chamando-a de Bruxa da Lua. Oscar ficou pasmo. Ela afirmou que Tanasha vinha visitando seu irmão todas as noites. Oscar correu para confrontar Rust, e assim que entrou, Tanasha apareceu. Ela ficou chocada ao vê-lo. Ele pediu para ela voltar com ele, mas os outros magos rapidamente a puxaram para longe, já que Oscar ainda segurava a espada resistente à magia, a caixa. E no dia seguinte, Oscar preparou as tropas para a guerra. Ele questionou por que Rust estava adiando há 2 semanas. Então Lucrécia apareceu. Ela tinha inspecionado as aldeias desaparecidas e descobriu que as pessoas não tinham sido mortas. Tanasha as havia escondido com barreiras mágicas. Oscar ficou aliviado, mas os outros líderes não acreditaram. De repente, o mago principal de Cusco apareceu e lançou um feitiço, transportando todos para as ruínas da antiga catedral onde Tanasha tinha sido esfaqueada uma vez. Eles estavam agora cercados por forças inimigas. Lanak fez uma entrada dramática e propôs um acordo. Ele disse que o continente estava quebrado pela divisão e ódio, mas com o poder deles poderiam trazer paz à força. Ele avisou que qualquer um que se recusasse a juntar-se a ele sofreria punição divina.
Com Tanasha ao seu lado, ele iniciou um ritual e convocou o primeiro lago mágico. Ele explicou que há muito tempo, quando Tanasha se tornou uma bruxa, 5 lagos mágicos tinham se formado a partir da energia da natureza e das inúmeras vidas perdidas. Agora, Lanak planejava conectá-los usando um feitiço complexo que lhe permitiria supervisionar todo o continente, até mesmo controlar o clima. Mas antes que pudesse terminar, Tanasha interrompeu. Ela o expulsou do feitiço e assumiu o controle. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e ela lhe contou a verdade. Ela o procurou por anos e quase chorou quando finalmente o encontrou, mas nunca o amou. Ela só o usou porque ele foi quem desencadeou os lagos. Só ele conhecia os nomes deles, que ela precisava para ativá-los. Agora que ela tinha esse conhecimento, planejava liberar as almas presas. Lanak ordenou que ela fosse morta, mas seus leais aliados a defenderam. Oscar juntou-se a eles e perguntou quanto tempo ela precisava. 10 minutos, ela disse. Os feiticeiros de Cusco invocaram demônios, e as forças inimigas romperam as barreiras defensivas. Uma batalha colossal irrompeu. Enquanto os soldados lutavam, Tanasha começou a entoar um poderoso feitiço duplo. Todos ficaram atônitos. Era a mesma técnica antiga de invocação usada pelo primeiro governante de Toldar, antes considerada um mito. Ninguém acreditava que alguém pudesse controlar tantos espíritos de alto nível. Oscar enfrentou o mago mais forte do inimigo, que o subestimou arrogantemente. Oscar o derrubou instantaneamente. Enquanto isso, Tanasha convocou 12 espíritos ordenando que eliminassem apenas aqueles que ainda queriam lutar. A maré da batalha virou rapidamente. Lanak tentou fugir, mas deu de cara com Oscar. Oscar lembrou-lhe que Tanasha confiava nele até Lanak traí-la. Lanak riu, chamando-a de nada mais do que uma ferramenta que ele usou. Era tudo o que Oscar precisava ouvir. Ele o derrubou. Com o ritual concluído, as almas aprisionadas foram finalmente libertadas dos lagos. Mas os líderes das outras nações ainda queriam Tanasha fora. Eles exigiram que Oscar a matasse. Seus magos estavam prontos para protegê-la, mas Tanasha deu um passo à frente e aceitou seu destino. Oscar levantou sua espada, mas antes de qualquer coisa acontecer, Tanasha desmaiou. Quando acordou, estava em uma cama com Oscar ao seu lado. Ela perguntou por que ainda estava viva, e ele disse que agora era oficialmente sua noiva. Ele explicou que era a única maneira de fazer com que as outras nações recuassem. Ela o repreendeu por não ter perguntado a ela primeiro, mas ele a lembrou de que ainda tinha 6 meses restantes no castelo, e ele planejava conquistar seu coração nesse tempo. Oscar também revelou que Rhoes cancelou a guerra e planejava reconhecer Cusco como uma nação independente. Parecia que as palavras de Tanasha haviam surtido efeito, afinal. Mais tarde, eles entraram no Tesouro Real. Tanasha disse que moveria os itens perigosos para sua torre e deixaria o resto para o palácio. Ela encontrou uma esfera estranha em uma caixa. Parecia familiar, então ela a levou consigo. Oscar e Tanasha então viajaram para a fronteira de Fars. O guarda disse que estava tudo calmo e nenhuma atividade suspeita havia sido vista. Tanasha notou algumas crianças brincando por perto, e o oficial explicou que uma aldeia tinha sido atacada por bandidos um ano atrás. Os sobreviventes foram acolhidos e criados ali. Os atacantes foram nômades aditos, ladrões itinerantes conhecidos por seus ataques rápidos. Uma das sobreviventes, uma mulher loira chamada Els, tinha perdido o marido nesse ataque. Ele morreu protegendo a aldeia, e ela não sorriu desde então. Els compartilhou uma história com as crianças, um conto do passado da aldeia delas. Ela contou sobre uma bela garota de muito tempo atrás que recusou todos os pretendentes. Um dia, bandidos invadiram a aldeia, queimando tudo e matando pessoas. Assim que estavam prestes a sequestrar a garota, um espadachim apareceu, os expulsou e desapareceu. A garota ficou tão emocionada que pediu para se casar com ele, mas ele recusou e desapareceu. As crianças ficaram fascinadas pela história e começaram a fingir que eram espadachins. Tanasha ficou intrigada e perguntou se a história era real. Eus assentiu. Tinha sido transmitida na sua aldeia por gerações. Ela disse que o espadachim afirmava ser filho daquela mulher e do próprio bandido que a atacou. Ele tinha viajado de volta no tempo, sabendo que suas ações impediriam seu próprio nascimento, mas fez isso mesmo assim para salvar sua mãe. Tanasha ficou pasma. Então, ele desistiu de tudo apenas para protegê-la, e Eus disse sim, e se perguntou o que ela mesma faria nessa situação. Mas Tanasha disse calmamente que ela não achava que mudar o passado realmente funcionasse. Mais tarde naquela noite, Oscar resmungou que os dois tinham recebido apenas um quarto para compartilhar. Tanasha não respondeu. Ela se transformou em um gato, enrolando-se para evitar ter que ficar acordada cuidando dele. Tarde da noite, uma mulher testemunhou uma cena aterrorizante. Um homem com olhos brilhantes eliminou alguém a sangue frio. Naquele mesmo momento, Tanasha acordou, sentindo-se perturbada. Ela disse a Oscar que acidentalmente se ligou ao sonho de outra pessoa. Não era apenas um sonho qualquer, estava repleto de emoções intensas e sombrias. Ela suspeitava que o sonho vinha de alguém com um poder mágico incontrolável. Quando Oscar perguntou sobre o que era o sonho, ela disse que envolvia alguém com um ódio profundo, alguém que eles nunca poderiam perdoar. No dia seguinte, eles continuaram verificando as fronteiras do reino. Tanasha ainda estava em sua forma de gato. Mas do nada, os invasores Aidos lançaram uma emboscada. O líder deles, um homem chamado Ravi, apresentou-se orgulhosamente e gabou-se de viver de saques e pilhagens. Ele declarou que queria recuperar a mulher que não conseguiu capturar um ano atrás, Els.
Para resolver isso, desafiou Oscar para um duelo. Eles subiram a uma montanha próxima, que Ravi disse ser sagrada para seu povo. Ele afirmou que era um lugar onde um deus apareceu uma vez. Tanasha sentiu que algo não estava certo e sugeriu que eles se teleportassem para o campo de treinamento do castelo, mas Oscar recusou. Ele estava confiante e prometeu que lidaria com a luta rapidamente. Oscar aumentou as apostas. Se ele vencesse, os Aidos nunca mais pisariam em seu reino. Se eles desobedecessem, ele jurou que os destruiria. Eus então avançou, revelando-se como a mulher que Ravi tentou sequestrar há muito tempo. Ela o reconheceu imediatamente como o homem que havia assassinado seu marido. A luta começou. Oscar derrotou Ravi facilmente, cortando seu braço. Eus, apesar de tudo, correu para ajudá-lo. Embora o odiasse, ela não suportava vê-lo sofrer. Sua compaixão comoveu Oscar e ele pediu a Tanasha que curasse a ferida. Mas no momento em que Tanasha usou sua magia, um violento redemoinho explodiu da montanha. Sentindo o perigo, ela teleportou todos os outros para um lugar seguro. De repente, algo antigo e monstruoso quebrou o chão. Oscar lançou sua espada para destruí-la, mas a terra se abriu. Tanasha caiu no buraco e, sem hesitar, Oscar saltou atrás dela. Eles caíram na água subterrânea e Tanasha ficou furiosa. Ela odiava estar molhada, especialmente como gata. Oscar disse para ela voltar à sua forma humana. Ela explicou que vinha se sentindo estranha ultimamente, como se sua magia estivesse sendo perturbada. Algo profundo dentro da montanha estava interferindo com os seus poderes. Enquanto exploravam as ruínas subterrâneas, perceberam que estavam sob a terra sagrada de Idos. As gravuras nas paredes pareciam contar uma história. Eles encontraram escritos sobre esferas mágicas e as memórias de um clã. Uma parte falava de um deus que certa vez caçou demônios escondidos entre humanos e foi louvado por isso, mas também temido. As pessoas construíram uma tumba para mantê-lo de não retornar. Tanasha explicou que na Idade das Trevas, as pessoas chamavam os magos de demônios malignos. Esse ser antigo devia ser capaz de sentir magia e reagir violentamente a ela. Magos que se aproximavam dele supostamente perdiam o controle de suas mentes e poderes, tornando-se ameaças para todos. Oscar juntou as peças. Essa chamada divindade era na verdade a mesma adorada por Tyree, a mesma responsável pelos séculos de perseguição aos bruxos. Tanasha disse que lidaria com a situação sozinha. Ela disse a Oscar para ficar para trás, já que ele não tinha a caixa consigo. Ele recusou e pegou outra espada que encontrou por perto. Eles eventualmente encontraram Eos, mas algo estava errado. Ela estava possuída. Oscar tentou lutar contra ela, mas a espada quebrou ao impacto. Tanasha parecia fraca. Ela disse que a possessão estava afetando-a, provavelmente porque parte de seu poder não era natural. Oscar percebeu que não poderiam salvar Els desse jeito. Tanasha disse que o ser dentro de Els provavelmente era outro humano possuído, assim como aquele nos desenhos antigos. A única maneira de detê-lo poderia ser com a espada de Akasha. Mas se eles o usassem, Els morreria também. Nenhum deles queria isso. Tanasha alertou que, se essa criatura chegasse à superfície, poderia fazer qualquer mago perder o controle e causar uma destruição maciça. Então Ravi apareceu, implorando para que não matassem Els. Assim, Tanasha elaborou outro plano. Ela pegou uma das esferas de antes e pediu a Oscar que prometesse que, se ela se tornasse perigosa, ele teria que matá-la. Ele concordou, então ela sorriu, beijou-o e engoliu a esfera. Tanasha deu um passo à frente e chamou o monstro, dizendo que sua magia o havia despertado. Ela se apresentou como a bruxa da lua azul. Ravi segurou Els enquanto Tanasha puxava a energia escura para fora dela e a selava na esfera. Ela alertou que a única maneira de parar isso era atingi-la bem no estômago, onde o orbe agora repousava. Oscar odiava a ideia, mas ela confiava nele para ser gentil e causar o mínimo de dano. Ele a esfaqueou. O tempo passou e Tanasha sobreviveu ao desafio. Ela perguntou o que aconteceu com Els e Oscar disse que ela e Ravi estavam nas ruínas descansando e poderiam voltar à fortaleza quando estivessem prontos. Ele perguntou se ela ficaria em forma humana enquanto estivessem sozinhos, e ela disse que sim, estava com vontade de relaxar e estava disposta a confiar que ele se comportaria. Mas Oscar a surpreendeu com um beijo, fazendo-a corar. No dia seguinte, Tanasha conversou com Lucrécia. Lucrécia a repreendeu por ser tão imprudente e agir como se ser esfaqueada pela espada Akasha não fosse nada demais. Tanasha a tranquilizou, dizendo que era necessário destruir Horácia e que ela tinha total confiança em Oscar. Lucrécia não estava convencida e perguntou o que Tanasha planejava fazer agora que seu contrato com Oscar estava quase acabando. Tanasha parecia pega de surpresa, como se não tivesse pensado nisso. Em outro lugar, dois nobres estavam conversando sobre o próximo ano novo. Um disse que Oscar deveria escolher uma rainha em breve, e o outro achava que Tanasha seria perfeita. Mas um funcionário da corte, chamado Norman, discordou, lembrando-os de que ela era uma bruxa. Eles argumentaram que ela era a rainha legítima de Tuldar, mas ele também descartou isso. Tuldar nem sequer existia mais. Norman disse que nunca aceitaria uma bruxa como rainha. Tanasha ouviu e Pamira, a maga de Cusco, também. Pamira ficou com raiva, mas Norman manteve suas palavras. Ele avisou que Oscar estava obcecado demais por Tanasha e que o reino precisava de um desfecho antes que o contrato dela terminasse.
Tanasha não ficou chateada. Ela até considerou apagar a memória de Oscar para facilitar as coisas, mas Norman disse que ela deveria resolver as coisas de forma adequada. Pamira estava furiosa, mas Tanasha disse calmamente que as bruxas eram vistas como desastres em forma humana. Não era surpresa que as pessoas as odiassem. Mais tarde, eles assistiram ao pôr do sol juntos. Pamira perguntou se Tanasha estava realmente planejando apagar as memórias de Oscar. Tanasha admitiu que faria isso se necessário. Pamira tentou impedi-la, dizendo que Oscar esqueceria tudo. Tinasha disse que não se importava. Se ela se lembrasse dele, isso já bastava. Ela acreditava que Oscar era mais forte do que ela, e se perguntava por que ainda estava viva. Pamira ficou furiosa e disse a ela que, se queria tanto morrer, deveria viver e morrer como um ser humano primeiro. Tinasha começou a chorar e abraçou-a enquanto Pamira implorava que ela encontrasse sua própria felicidade. Naquela noite, Tinasha visitou o quarto de Oscar. Ela entregou-lhe uma esfera mágica cheia de estrelas e disse-lhe para aproveitá-la. Ele percebeu que algo estava errado e perguntou por que ela parecia tão triste. Ela disse que estava bem e começou a lançar um feitiço, mas ele a interrompeu. Ela afirmou que era apenas um teste, curiosa para saber se ele tinha ficado mais forte. Ela confessou que estava ansiosa sobre o futuro. Oscar aproveitou a oportunidade para propor novamente. Ela o rejeitou, mas ele insistiu, pedindo que ela deixasse de ser uma bruxa e envelhecesse com ele. Ela brincou que ele tinha um gosto estranho para mulheres, mas ele disse para parar de insultar alguém tão importante para ele. Então ele a beijou, dizendo que ela não o deixaria chegar tão perto se não sentisse o mesmo. Corando, ela admitiu que ele significava algo especial para ela. Ele a puxou para um abraço e eles estavam prestes a se beijar novamente, mas Lazar interrompeu. Oscar reclamou dizendo que estavam no meio de algo, mas a situação era séria. As barreiras do castelo haviam sido rompidas. Lá fora, demônios atacavam a cidade. Norman quase foi morto, mas Tinasha apareceu e o salvou. Ela ordenou que ele ficasse parado e protegesse o rei. Então, ela voou para o céu e convocou 5 espíritos lendários de Toldar. Eles confrontaram os demônios e, enquanto as chamas se espalhavam pela cidade, Tinasha fez chover para apagar os incêndios. Ao mesmo tempo, Oscar tentou ajudar uma empregada com algo pequeno, mas ela de repente o esfaqueou. Tinasha o encontrou deitado no chão e correu para seu lado, em pânico. Ela viu uma pequena agulha saindo de seu dedo e percebeu que ele tinha sido envenenado. Desesperada, ela começou a lançar um feitiço, tentando desacelerar as coisas. Lucrecia apareceu e reconheceu o veneno imediatamente, Alcaqueia, um dos tipos mais mortais. Lucrecia disse a ela que não havia nada que pudessem fazer. Era tarde demais. Tudo o que Tinasha podia fazer era desacelerar o tempo ao redor de Oscar, mas isso apenas adiava o inevitável. Ainda assim, Tinasha tinha um plano. Ela disse que a única maneira de salvá-lo era puxar o veneno para o próprio corpo. Lucrecia achou que ela estava louca, mas Tinasha explicou que tinha magia suficiente para congelar o tempo dentro do corpo só por tempo suficiente para seu sistema criar resistência ao veneno. Talvez um dia, se ela conseguisse sobreviver tanto tempo. Lucrecia odiava a ideia, mas viu a seriedade de Tinasha. Elas a amarraram a uma cadeira para que não se machucasse durante o processo. Lucrecia avisou que poderia levar horas e a dor poderia matá-la, mas Tinasha ainda queria seguir em frente. Ela pediu um último favor. Se ela não conseguisse, Lucrecia deveria apagar as memórias de Oscar sobre ela, mas Lucrecia recusou. Ela disse que, se Tinasha morresse, Oscar teria que viver com a dor e se lembrar de tudo. Depois de horas de sofrimento, Oscar finalmente acordou completamente curado. Todos ao seu redor pareciam aliviados, mas não lhe contaram a verdade. Disseram apenas que ele tinha estado doente. Ele se sentia estranho, como se algo importante estivesse faltando, mas não conseguia descobrir o que. Quando viu a esfera que Tinasha uma vez lhe deu, ela estava vazia. Mais tarde naquele dia, Norman perguntou se Oscar finalmente havia decidido quem seria sua futura rainha. Essa simples pergunta desencadeou algo nele. Ele de repente se lembrou de Tinasha. Ele procurou pelo palácio e eventualmente encontrou uma sala secreta. Lucrecia, claramente frustrada, admitiu que ele se lembrou mais rápido do que ela esperava. Ela o conduziu até lá dentro, onde ele viu Tinasha inconsciente e enfaixada. Lucrecia explicou que o veneno tinha sido transferido para ela e que era um milagre ela ter sobrevivido mesmo com uma dor insuportável.